união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight up the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is your nice world. Oh, keep us getting here and around the world. Oh, BNI, this is your nice world. Oh, keep us getting here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais e de Sucesso BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E a ideia aqui é sempre fazer com que cada vez mais as pessoas entendam o que é que o BNI faz. Ali, onde ninguém está vendo o que é a gente faz no nosso dia a dia, né? Muitos só conhecem a reunião. Mas e o que acontece, né? Além de reunião, né? Transformações que a gente vê. Agora recebendo aqui o Iago, ele é membro de uma equipe recém-lançada, Itararé. É a cidade dentro da minha regional mais distante que eu tenho da minha casa. Ela é divisa com o Paraná, né? E assim, era uma cidade que eu não imaginava chegar tão rápido. Mas a gente sabe que, às vezes, as pessoas procuram também, né? A gente não só procura a cidade, como a cidade às vezes procura a gente. Foi o caso de Itararé. E eu sou muito feliz de a gente ter conseguido formar essa equipe e lançar. Então, Iago é um membro fundador da Rock Valley, que fica em Itararé. Bem-vindo, Iago. Obrigada por ter aceito esse convite. Obrigado, Adelaide. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho sobre o BNI. Me conta uma coisa. Como foi que você descobriu o BNI? O BNI eu descobri através do João Henrique, que é o nosso fundador lá de Itararé. Um dia eu estava treinando na academia e o João foi no treino de manhã, às 7 da manhã, e veio falar para mim sobre o BNI, sobre a experiência que ele teve do BNI em Ponta Grossa, a cidade que ele morava, e me convidou para a gente alavancar juntos em Itararé esse grupo de network. E eu há muito tempo procurava algo, né, com padrões, com metodologia, para poder desenvolver na cidade. Sim. Eu sempre gostei muito de me envolver, de relacionamento com pessoas, com empresários, com lideranças. E eu falei, João, conta comigo, cara. Eu não sei o que é ainda, mas conta comigo. A gente, se é bom para nossa cidade, se é bom para nós, eu acredito que eu tô junto com você. E ele me fez um convite para conhecer a equipe de Ponta Grossa. Então eu fui com ele até Ponta Grossa. Uma quarta-feira, 6 da manhã, nós pegamos a estrada, saímos 4 horas da manhã de Itararé para poder chegar lá. E eu gostei muito, né? Foi um convite feito ali por uma membro do BNI de Ponta Grossa, que tinha passado por um caso, né? Uma situação muito complicada no passado e, através do BNI, ela conseguiu se reerguer financeiramente, ela conseguiu um contrato milionário e ela estava para fechar as portas do negócio. E aquele testemunho falou, poxa, que bacana, a gente consegue ajudar pessoas e é um dos valores que eu tenho, que é ajudar pessoas, é servir pessoas. Falei, então, através do BNI vai ser uma porta, né, para a gente poder trabalhar isso na nossa cidade. E a gente voltou super animado, falei, João, vamos para cima. E o João, mais entusiasmado ainda, né, já sabia bastante da metodologia, eu não sabia tanto. E a gente foi propagando isso, né, conversando com mais pessoas, mais empresários, para poder ajudar a crescer esse grupo. E graças a Deus nós conseguimos alcançar. Mas foi através do João Henrique, através desse convite na academia, que nós iniciamos aí essa grande busca. Fantástico, né? É muito interessante a gente entender como que as pessoas chegam até o BNI, né? Sempre alguém que fala, né? Sim. Eu tenho poucos membros que, na verdade, não foram convidados. Eles se convidaram. Eu acho que eu tenho, nas 2 regionais, acho que eu tenho 3 membros que eles não foram convidados por ninguém. Eles entraram no site, olha só, descobriram onde tinha uma equipe, visitaram e entraram na equipe. Que bacana. Essa é a exceção, né? Na maioria das vezes é exatamente isso que acontece. Esse é o trâmite, né? Alguém convida, né? Porque acha que faz diferença na vida das pessoas. É muito bonito de ver a trajetória de Itararé, né? Do Rock Valley,
Porque vocês formaram uma turma muito boa, né? De pessoas comprometidas realmente com a cidade. Sim, com certeza. E isso é interessante, porque às vezes a gente vê muito, normal, um grupo comprometido com as suas empresas. A sensação que eu tenho com relação ao Rock Valley é que é um pouco além disso. Vocês estão comprometidos uns com os outros, mas desde o início. Isso geralmente leva um tempo para acontecer. Sim. E eu estou muito satisfeita de ver o crescimento de vocês. Muito bom. satisfeita mesmo, Iago. Quando você foi lá em Ponta Grossa, eles chegaram a falar dos valores do BNI, né? Sim. Dos 7 valores do BNI. Naquela hora, qual foi o que te chamou mais a atenção? Para mim sempre foi o Givers Gain. Sempre foi um dos valores assim, mais fortes dentro do BNI, justamente porque é um valor que eu tenho, realmente, de contribuir, muitas vezes sem querer nada em troca, dentro do meu dia a dia, sem esperar nada em troca. Então, se de alguma forma vai ser retribuído, então, maravilha. Então, assim, o que mais me chamou a atenção foi o Giver Gain. Só que, assim, hoje, essa aprendizagem contínua tem, assim, se destacado bastante também no dia a dia. Sim. Justamente pelas conexões que a gente faz ali dentro do nosso grupo. Eu costumo dizer que o valor que a gente paga de filiação é muito baixo em relação ao que oferece, a entrega, né? né? A entrega. E eu não digo em relação ao retorno financeiro, ao ROI financeiro, a dinheiro, a cifra, mas a quantidade de mentores que nós temos ali toda quarta-feira, né? É Uma vez por impressionante, semana. não é, Iago? Então, ali nós temos um especialista em contabilidade, outro especialista em direito do trabalho em prol de empresários, outro especialista em óculos. Hoje eu uso óculos porque o João me ensinou, eu não tinha o hábito de usar óculos. Eu Pode perdi, botar, pra depois ele não brigar comigo também. Eu perdi 2 óculos, Ó. por não saber usar, por não ter um pós-venda de acordo. Então, Sim. quando você cria essa relação, você cria esse trabalho com especialistas toda semana, se conectando com pessoas boas toda semana. Então, isso aí, na verdade, é muito além do que o retorno financeiro. E mesmo assim, a última reunião que nós tivemos, foi para poder destacar os membros, né, ter o reconhecimento dos membros que mais tiveram ali negócios fechados. E eu tive a honra de poder ser o que mais teve negócios ali dentro desse último mês, né, OpenFs, eu pude dar mais OpenFs ali do grupo. Então, mesmo sem buscar, hoje, né, no último mês, foi o que mais teve OpenF. Então, assim, eu digo para todo mundo, não é o retorno financeiro. É o relacionamento, é a aprendizagem contínua, é a metodologia sendo seguida, porque muitas das vezes a gente não segue a metodologia dentro da nossa empresa, dentro da nossa Sim. casa, com as pessoas que estão ao nosso entorno. Então, essa metodologia e essa padronização, essa disciplina semanal faz com que a gente se torne melhor em outras coisas do nosso dia a dia. E eu digo isso porque o relacionamento com os meus colaboradores, hoje nós estamos com quase 50 colaboradores, mudou muito nesses últimos Imagino, meses. sim. E foi assim, algo que a gente não vai percebendo, mas depois você começa a pensar, mas como que eu mudei? Como que hoje eu tenho uma rotina de horários para reuniões? Como que hoje eu tenho uma rotina até mesmo de, assim, alguns tipos de falas com colaboradores, alguns rituais internos da empresa? Daí a gente começa a descobrir que é por entender, causa, né? justamente Repetição. das repetições e das reuniões de quarta-feira que a gente tem ali. Então, para mim está sendo muito satisfatório, né, passar por esse processo, ser um dos fundadores também. Hoje estou presidente, logo a gente muda esse quadro, mas estou como presidente, estou muito feliz de poder apresentar ali toda semana as nossas reuniões semanais. Você sabe que esse pensamento que você acabou de falar, toda essa frase, essa fala sua agora, é fala de quem faz renovação. É fala de quem tem 1 ano de BNI e está renovando a sua filiação. Não é fala de quem acabou de entrar no BNI. Normalmente, a fala de quem acabou de entrar no BNI é o crescimento da empresa, novos contatos, né? Estar naquele meio de empresários. É o normal. Não é de ver já o valor. Você já enxergou o valor do BNI. Sim. Então, assim, a não ser que haja alguma coisa muito fora do comum, você não sai mais do BNI. Dificilmente. Entendeu? Porque você já viu, de fato, qual é o valor do BNI, que normalmente a gente vê depois de 1 ano dentro da rede. Porque quando a gente entra com a ideia de que eu quero aumentar o volume dos meus negócios. Sim. E é absolutamente normal. Mas toda vez que eu vou fazer entrevista de renovação, e eu perguntava para o membro, né, por que você está renovando?
Ou quando eu estou numa reunião que vai fazer a rampa do renovante. Por que você está renovando? Não vejo ninguém me dizer assim, porque tive muitos negócios. Ela pode até dizer no final da frase, mas antes vai vir. Porque eu entendi que é a importância de construir relacionamento. Porque eu entendi que é importante continuar estudando. Porque os processos que eu aprendi aqui, eu consegui levar para minha empresa. Né? Porque eu consegui mudar a estrutura da minha família. Sim. Da forma com que eu lido com as pessoas. Então, é muito interessante ver essa fala sua aí com tanta propriedade. Né? Em tão pouco tempo de BNI. Porque a gente começou a formação da Rock Valley. Agora a gente está em março. A gente começou em setembro. Setembro. Né? Isso. E a gente lançou mês passado. Janeiro. A gente lançou janeiro. Final de janeiro. Então, a gente não tem 2 meses de equipe. E é muito interessante. É muito interessante. Mas você sabe que, normalmente, o trio de liderança, o primeiro trio de liderança, é quem mais domina a metodologia no início. Porque você vai ter que estar mais aplicado. Né? Porque você sabe que, estando em holofote, as pessoas, é comum que os membros lhe perguntem algumas coisas, né? Cheguem para você para tirar uma dúvida. Sim. E como é que você tira dúvida se você não souber? Exatamente. Né? Então, realmente, se qualificar, o estudar, e eu vejo, vocês estão, assim, num belíssimo caminho. Tá bonito de se ver. Continuem fazendo isso. Entendam que uma equipe que prospera é uma equipe que se preocupa uns com os outros. É isso, nós vemos muito lá, Adelaide. Muito no nosso dia. Às vezes a pessoa não sabe fazer. Eu mesmo. Eu tinha dificuldade há 2 semanas atrás de cadastrar convidado no Connect. Eu sou o presidente. Sou de liderança. Falei, Felipão, e é legal que você não precisa ter vergonha de fazer a pergunta. Você está no ambiente seguro. Porque você está no ambiente totalmente seguro. Né? Então, a gente, hoje, poxa, o Felipe, mesmo que é o nosso VP, eu não conhecia. O Felipe eu conheci mais através do BNI. E a gente hoje tem uma conexão muito bacana o tempo todo. Né? O João já conhecia há mais tempo. Mas ali você forma realmente uma família de parceiros. Nós tivemos semana passada, Adelaide, a visita da Thalita. Sim. E no momento de educação, a Thalita nos apresentou, falou a respeito simplesmente do nosso PIN, né, do crachá, tudo certinho, da importância. E no final ela fez uma provocação. Ela falou, olha, eu desafio vocês a, em outros tipos de ambientes, estarem com o PIN. E ontem eu estive em Sorocaba uma agenda de trabalho política, e eu fiz esse teste, esse PIN que eu estou hoje aqui. Então, quem tem no Instagram, se entrar no meu Instagram, nos meus stories, vai ver que eu estava em todo momento, junto com o governador, né, do Ratinho Júnior, junto com o pessoal, estava com o PIN, com o deputado estava com o PIN. E em um momento, uma das moças da organização, não foi nenhum político, não foi nenhum assessor, mas uma das moças da organização, ela olhou, você faz parte do BNI também? Eu falei, faço, só que naquela correria a gente não conseguiu se conectar, porque a gente estava no ambiente de trabalho ali. Ela falou assim, bacana, eu também faço aqui em Sorocaba. Olha só que fantástico. Mas ficou naquela conversa, a Vanessa. Mas assim, então, a gente acaba não formando uma família só dentro, né, do nosso grupo, mas também fora, né? As pessoas realmente, o que a Thalita nos falou é real. Muitas vezes você vai estar ali dentro, né, em outros ambientes, e vai conseguir se conectar e ter ajuda. Você tem um depoimento maravilhoso em relação a isso, né, do aeroporto, naquela vez. Do Fábio viajando, sim. Então, a gente acaba formando, sim, essa família, e isso tem muito mais valor, muitas vezes, do que negócio fechado. E às vezes, o insight que você tenha no seu dia a dia, que você consegue aplicar através desses mentores, né, do dia a dia, de toda quarta-feira, você já resolve um baita de um problemão, já economiza em alguma situação. Né? Eu estou tendo um caso agora com o próprio, a nossa cadeira de contabilidade, que é o Márcio. O Márcio, eu nunca tinha feito nenhum tipo de negócio com ele, sempre tive vontade de fazer. Mas como a minha empresa sempre teve uma cultura, e meu pai lá de trás teve a cultura com o escritório de contabilidade, então eu não quis quebrar, né, isso. Aí quando nós iniciamos o grupo do BNI, que o Márcio veio, eu falei assim, agora eu tenho uma oportunidade de falar para o escritório tradicional que eu já tenho há muitos anos, falar, olha, pelo menos um CNPJ eu tenho que passar para cá pelo motivo, né, de estar num grupo fechado. Então, não foi por um motivo de incapacidade, de incompetência dele, mas porque eu quero dar preferência e chance para quem está ali junto comigo. E em um mês, né, o Márcio
me ajudou a organizar algumas questões da empresa que me geraram uma economia que ultrapassa o valor de filiação. Então, não foi os negócios fechados dentro do negócio, mas um insight, uma organização, uma conexão que fez com que eu economizasse isso. Então, então muitas vezes, assim, a nossa filiação lá passa um pouquinho de R$4.000 hoje. 4.000 de faturamento não é igual a 4.000 de economia. Sim. 4.000 de faturamento hoje é 15, 20% de lucro. Sim. Agora, 4.000 de economia dentro de um inside de um membro dali, é 4.000 sobrando no seu bolso. É isso aí. Então, tem essa diferença. Então, as pessoas... Eu falo muito para as pessoas quando elas me perguntam sobre o BNI. Não é o retorno financeiro, no meu caso, né? Sim. Mas sim o retorno que você vai ter para a sua vida. Um insight que você tenha, numa semana, você consegue resolver. Tive uma reunião em Cerquilho, BNI Cercado. E durante essa reunião, quem fez a apresentação principal nesse dia foi o Wellington, o Tom, também está presente. E ele fez uma apresentação belíssima. Da apresentação dele, eu tirei o tema da minha palestra da conferência desse ano. E chamei ele e agradeci a ele pelo insight que ele me deu durante a palestra dele. Então, é exatamente isso. É você ir para uma reunião do BNI e aproveitar todo o aprendizado que tem ali dentro, né? Exatamente. Que colabora com isso. Quando você me falou de pelo menos um CNPJ, eu passei para o contador da equipe, né? Eu fiz isso aqui também. Quando eu confio no Rafa. O Rafa é meu braço direito. Sim. É meu diretor de expansão. E ele é contador. Como que eu não tenho nada com o Rafael? Sim. E aí, eu peguei um CNPJ, passei para o Rafa, além das funcionárias da minha casa, que já eram dele. Mas explicando para ele, meu contador é muito antigo. Muito antigo. E ele é um libanês super querido. Só que eu não entendo nada do que ele fala. Eu não consigo entender o que ele fala. Então, sempre eu corria pro Rafa me explicar. Eu nada mais justo do que, pelo menos, sabe, um CPF eu passo já pro Rafa. E aí, aos poucos, eu vou fazendo essa transição. E aí, por que se faz isso? Por que a gente começa a fazer isso dentro do BNI, quando a gente entra no BNI? Porque você é um líder. Isso é fácil de ser observado. Quando a gente é um líder, a gente entende que as pessoas vão fazer se a gente estiver fazendo. Como que alguém vai indicar se você não indica? Exatamente. Né? Então, recentemente, eu também fiz uma modificação em João Pessoa, que também não foi por falta de competência. E para eu justificar esse fornecedor que eu estava saindo dele, eu disse exatamente isso. Eu preciso que a minha assessoria de imprensa seja feita pelo meu membro. Porque ele é meu membro. E se eu não sou a pessoa que contrata o serviço dele, quem vai? Exatamente. Porque se você está na liderança de uma determinada equipe, as pessoas estão olhando o que você está fazendo. Né? Então, isso é muito interessante, porque esse seu movimento, ainda que inconsciente, ele vai arrastar a sua equipe junto com você. Sim. Entendeu? A fazer igual. Pô, olha só. Entendeu? Então, assim, eu não sei se você já fez, mas se não, aproveita que você tem um testemunho bom para fazer. Entendeu? O que você acabou de me falar é um belíssimo testemunho para o Márcio. Então, você avisa a outra liderança, ou seja, a você mesmo, né? Sim. Que você vai fazer um testemunho na próxima reunião, avisa ao VP, se tem tempo para isso. E na próxima reunião, você, na hora das contribuições, você fala, eu tenho um testemunho hoje, e o Márcio fica de pé, você faz esse testemunho para ele, e logo depois disso, você precisa entregar ele escrito, tá? Certo. A sua liderança, e aí você bota ele no Connect, na parte de testemunho do Márcio. Testemunho do Márcio. Sabe por quê? Porque quando alguém procurar um contador que lê o teu testemunho, tu vai validar que ele é bom no que ele faz. Isso é prova social. E a gente entendeu? faz isso no dia a dia, mas nada documentado. Não é? Precisa ser documentado. A gente precisa botar lá para que as pessoas vejam. Você imagina, eu tô em falta com você. Falando agora, eu tô pensando, tô em falta. Por que eu não botei já um testemunho lá no seu? Dizendo que é a melhor pizza que eu já comi na minha vida. É verdade. Né? Que inclusive veio de lá pra cá. Esperei 4 horas de estrada para eu comer essa pizza. Então, assim, por que eu não botei? Tô em dívida com você. Abrirei o Connect e farei isso. Opa. Porque é dessa forma que a gente faz. A gente valida. Não é mentira. Entendeu? Não é... eu vou falar do cabelo da membro. Ou eu vou falar que a membro está mais bela, mais simpática. Não. É o trabalho dela. O trabalho dela. E detalhe, que às vezes as pessoas se perdem um pouco. Vamos lá. O Márcio é contador. A especialidade dele é contabilidade, não é BPO. Ok? Aí você imagina se você fecha com ele
a parte de BPO. Porque você confia tanto nele que você resolveu fazer com ele BPO. Tá tudo certo, não tem problema com isso. Isso não é computado para a equipe. Mas tá tudo certo, porque a cadeira dele é contabilidade, não é BPO. E aí, o que é que você não pode fazer? Um testemunho de BPO para ele. Entendi. Entendeu? Porque não é a especialidade dele. Você precisa fazer para ele um testemunho dentro da contabilidade. Entendeu? Então, aquilo que ele acabou de fazer para você é um lindíssimo testemunho. Sim. Para você fazer e exercer. E é muito interessante porque é isso que a gente aprende dentro do BNI, né? A gente vai aprendendo como fazer o que a gente já fazia. Sim. De forma estruturada. Porque a gente já elogia as pessoas. Já né? indica, já referencia. Exatamente. Só que a gente não tem o costume de metrificar. Né? O quanto que eu consegui ajudar as pessoas? Né? Me fala qual é o valor que você vê dentro dos 7 valores, né? Que hoje você acha mais interessante levar para dentro da sua empresa. Aprendizagem contínua, com toda certeza. Hoje, eu estou no momento na empresa de organização estrutural. Então, a gente cresceu nos últimos anos, mas não de forma organizada. Tá. Então, hoje a gente está nesse momento. Principalmente de qualificação de lideranças, treinamento de equipe. Então, nós estamos nesse momento agora. Estamos abrindo um novo centro de distribuição e logo um novo restaurante na cidade de Sengés, que é bem ao lado da nossa cidade. Mas para isso, eu estou nesse momento e a aprendizagem contínua, esses treinamentos, essa metodologia, hoje está fazendo muito mais sentido para nós dentro da empresa. É bem interessante, né? Quando a gente consegue entender que aquilo que a gente aprende lá, a gente aplica aqui, né? Sim. Aquilo que a gente aprende lá, a gente aplica aqui. Às vezes as pessoas enxergam o BNI algo à parte. Não como ferramenta. Exatamente. Né? E ferramenta é da mais diversa. Porque ferramenta de quê? De aprendizado. Ferramenta de quê? De networking. Ferramenta de quê? De conhecimento, né? Sobre várias áreas que talvez a gente não tivesse nem acesso. Exatamente. Porque às vezes a gente fica, bora lá, o Iago tem um restaurante e às vezes ele fica no mundo dos restaurantes. Ou seja, ele só conversa com os pares dele. Né? Ele não conversa com a oficina mecânica, ele não conversa com o contador, ele não conversa com alguém que faz seguro, consórcio, a parte financeira. Porque não é do dia a dia dele. E aí você traz isso para o BNI, para a tua reunião semanal, tu tem contato com essas pessoas, é impossível tua cabeça não abrir. Abre muito. Né? É impossível não abrir. Eu tenho um testemunho aqui do próprio Alan, que hoje assume a cadeira de especialista em milhas, né? E viagens também, turismo. E em uma das reuniões, no pitch de 30 segundos, ele falou a respeito do que ele fazia. O pedido de referência dele foi para quem realmente queria utilizar melhor as milhas de cartão de crédito, reverter muito melhor. E eu já usava o cartão de crédito, mas de uma forma muito amadora. E a gente sempre está indo para Brasília, por causa do trabalho com o deputado. E eu gastava em milhas, grande parte dele, mas só a viagem e tal. E eu sentei com ele, me conectei com ele. Falei, eu preciso da sua consultoria para a gente ver o que pode fazer. E consultoria, um valor muito bacana, até achei que seria mais alto, um valor muito bacana. Mas a primeira reunião que nós tivemos, que ele já me ajudou a estruturar a próxima viagem para Brasília, já pagou a viagem. Por quê? Porque eu não sabia como fazer a transferência para a utilização de um Uber, por exemplo, com as milhas. Olha só. Eu não sabia fazer quais cartões utilizar para gerar um pouco mais de pontuação. Eu estava concentrando tudo numa companhia aérea e ele já me deu outros caminhos para poder utilizar com outras companhias para fazer comparativos de viagens. Se eu não tivesse ponto suficiente para aquilo, então não vou usar. Não, Iago, tem esse caminho, faz assim. Então, economizou já na primeira viagem que eu fiz para Brasília e agora eu ganhei esse conhecimento através da conexão com o membro. Então, ficou muito barata essa consultoria porque as próximas viagens, né, foram já tudo mais na faixa ali. Então, o segundo depoimento que você tem. Tem vários. O do Ocus é um grande depoimento. Né? Ali dentro o próprio Léo, que hoje é da cadeira de odontologia, me ajudou bastante, né, com as dores que eu tinha ali. O Iago, eu jogo futebol, gosto de musculação, então passei um momento difícil, travou minha coluna, e o Iago é um fisioterapeuta que é especialista nisso. Então, nossa, eu tenho diversos testemunhos positivos que, inclusive, eu já vou seguir, né? Já vou chegar ali no aplicativo e já começar a fazer já. E você se sente mais seguro, não se sente? Sim. Toma café com a pessoa toda quarta? Antes de viajar, na quarta-feira mesmo, a gente estava na reunião, eu tinha jogado bola na terça-feira à noite, não estava bem, estava com dor.
Chegou na quarta de manhã, falei, Iago, hoje eu preciso de você. Falou, não, 10 horas saindo daqui, eu já tenho um horário para você. Pronto, resolvido. A gente saiu de lá mais aliviado, viajei bem, né? Tô bem. Então, assim, você cria realmente assim, um relacionamento muito bacana, conexões muito bacanas que te deixam realmente com aquele sentimento de segurança. Fantástico. Iago, se você pudesse deixar agora um recado para quem vai assumir agora como presidente na próxima liderança, na próxima gestão, qual seria esse recado para os presidentes? Olha, eu fiz uma visita aqui em Itapetininga. Eu tinha um perfil eu tinha um perfil e uma forma de apresentar. E quando eu vim aqui em Itapetininga participar aqui de uma das reuniões, eu vi um formato muito bacana. Inclusive não foi nem o presidente que apresentou no dia, se eu não me engano, foi o tesoureiro, que é o menino da Demicon, que apresentou. E assim, eu consegui analisar que assim, a coisa não é robotizada, né? Porque a gente sabe que o BNI segue uma metodologia, a gente até fica um pouco com medo de sair fora dessa metodologia, mas não tem que ser engessado. Então, assim, uma das coisas que eu percebi fazendo essa visita, e quero fazer muito mais visitas, e até pedir para você fazer aquela apresentação justamente para eu ver o seu tipo de abordagem no dia da última apresentação que você esteve na nossa cidade, justamente para que eu anotasse alguns pontos. Opa, então aqui eu posso sair um pouquinho, aqui eu posso falar assim, posso falar. Então, uma das dicas que eu dou, saiam visitar outros grupos. Isso. Saiam e vão para outras reuniões para conhecer outros grupos, para ver os tipos de abordagem, a energia que os outros presidentes têm, para poder trazer para dentro, né, do teu grupo também ali, né? E procurar sempre se conectar, ter esse comportamento de liderança, como você mesmo disse, fazer realmente negócio, traz ali, experimenta o produto, experimenta o serviço, para poder ali no dia a dia, já que você tem mais tempo de fala, em algum momento você pode inserir um exemplo, né, dentro eu faço isso muito naquela tela dos ganhos que nós temos com o BNI, né, em relação a zero comissões e tal. Então ali nesse momento eu consigo abrir um parênteses para falar, por exemplo, com o fulano, aconteceu isso comigo, eu estava com dor ontem. Isso. Então, e é isso que as pessoas querem ver. Você valida o seu companheiro que está ali. E os convidados, quando eles veem na prática o que está acontecendo dentro do grupo, eles se conectam muito mais com as histórias. Então, assim, realmente, vejam outros tipos de abordagem, estudem os podcasts, porque ali tem muito insight bacana para você utilizar ali no dia a dia nas apresentações, e cada vez mais harmonia com o trio de liderança, sempre junto, sempre presente, entendendo qual que é o perfil de um, o perfil de outro, para evitar algum tipo de conflito. Graças a Deus, Rock Valley, nós nunca tivemos nenhum conflito. Graças a Deus. Justamente porque o nosso trio de liderança tem sabedoria para poder entender como funciona cada um, o dia a dia de cada um, o perfil de cada um. Então a gente hoje está bem unido, está trabalhando muito ali para poder ter o melhor resultado possível. E não aumentar somente o número de membros, mas ter membros de qualidade e que façam negócios e ajudem as pessoas. Obrigada por ter aceito esse convite, viu, Iago? Obrigada. Para você que ficou até agora, comenta, curte, compartilha, manda para alguém que você acha que pode modificar a visão dele, né? A forma com que ele enxerga o mundo. E lembrando, aqui a gente falou sobre como a gente ajuda, né, os membros dentro de uma equipe, né? Como a gente faz isso, né, com constância e consistência. Mas a gente falou muito aqui sobre testemunhas. Você, independente de estar dentro do BNI, você anda, né, elogiando com propriedade as pessoas no trabalho que elas fazem, no serviço que elas fazem? Pensem nisso. Muito obrigada e até a próxima.